Hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares, como o nome está dizendo, são aquelas que comprometem o coração, as veias e as artérias. Elas são as principais causas de morte no Brasil. Daí a importância de conhecê-las para preveni-las. São exemplos de doença cardiovascular, os AVCs, como trombose, derrame cerebral e o infarto agudo do miocárdio. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou conheceram pessoas que tiveram, né? Mas existem alguns pacientes que sabidamente têm um risco maior de terem doenças cardiovasculares do que outros pacientes. Quem são aqueles de maior risco? São aqueles que têm história na família de pessoas que tiveram infarto, trombose, derrame. São também aqueles que têm pressão alta, aqueles que têm diabetes, aqueles que têm colesterol alto ou aqueles que fumam. Controlar esses fatores, então, faz muita diferença na incidência e no aparecimento das doenças cardiovasculares. Como não é possível controlar a genética, não é possível controlar a história familiar, então a gente tem que realmente atacar de forma intensiva esses outros fatores. A começar pelo tabagismo, que já teve uma incidência muito alta no nosso meio, mas felizmente nos últimos anos essa incidência vem caindo e hoje no Ceará nós temos aproximadamente 10% da nossa população que ainda é tabagista. Então, se você está dentro desse grupo de 10%, é muito importante tentar deixar de fumar, porque está muito provado, os estudos são muito claros, o cigarro de fato agride muito as artérias, agride muito o coração e aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Além do cigarro, é muito importante o controle desses outros fatores que eu citei, a pressão, a glicose, o colesterol. De que forma conseguir esse controle? Inicialmente, mudança de hábitos. Hábitos saudáveis fazem muita diferença sobre esses fatores que eu tenho citado. E que hábitos são esses? Primeiro, atividade física. O sedentarismo é um fator muito presente na nossa sociedade, mas que é muito prejudicial ao coração. Atividade física aeróbica regular, sobretudo caminhada, corridas, pedaladas, natação, diminui muito o risco de problemas cardíacos, porque ajudam muito no controle da pressão, do colesterol, da glicose. Além disso, a alimentação também deve ser uma alimentação saudável, em que haja pouco sal, porque o sal aumenta a pressão, pouca gordura e fritura, porque gordura e fritura aumentam o colesterol, e uma quantidade pequena de açúcar, doce ou massa, porque esses elementos, esses ingredientes, aumentam a glicose e podem levar ao diabetes. Mas, em alguns casos, apesar de uma dieta saudável, apesar de uma atividade física regular, não se consegue atingir as metas de glicose, de colesterol, de pressão, e aí, nesses casos, pode ser necessário associar alguma medicação específica. Entra aí o papel do médico, entra aí o papel do cardiologista, tanto no sentido de identificar esses fatores que não estão controlados, saber se o coração está bem ou se já está sofrendo algum efeito desse controle inadequado, como também o papel do cardiologista, do médico, em encontrar aquele medicamento ideal para controlar esses fatores e diminuir o risco cardiovascular. Então, para encerrar, em nome da Sociedade de Cardiologia, eu queria dizer que é importante, periodicamente, uma consulta com o cardiologista, porque a prevenção é, de longe, a forma mais inteligente de se evitar as doenças.